Olá, seja bem-vindo ao nosso Na Sala. Olá, bem-vindo na sala. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre a palavra do Senhor. Que bom, né, Andressa? É isso aí, vamos para o nosso segundo encontro deste novo ano 2022. Com muita alegria que nós estamos aqui. Hoje nós vamos entrar no capítulo 23 do livro de Gênesis. Só dando uma recapitulada, então, o capítulo passado foi aquele crucial na vida de Abraão, né? Aquela prova que Deus dá a ele, pedindo o seu filho Isaac. Nós vimos ali o quanto o coração de Abraão estava nas mãos do Senhor, o quanto ele sabia da promessa, o quanto ele sabia que Deus é fiel para cumprir a sua promessa, a ponto dele cumprir aquilo que Deus estava pedindo para ele ali, o seu filho. O seu filho. Né? E quantas coisas nós pudemos aprender ali, né? Uma das coisas que ficou mais gravada para mim ali, quando ele já está lá no monte, quando Isaac ele está pronto para sacrificar o seu filho, Deus provê o cordeiro, né? O que nós falamos na semana passada, como é importante que nós estejamos no lugar certo, onde Deus nos mandou estar, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. E a provisão do Senhor vem, né? Nós não podemos reclamar a provisão de Deus, que Deus supra as nossas necessidades, se nós não estamos na posição que Deus quer que nós estejamos. Isso é muito importante nós sabermos isso, porque às vezes nós queremos, mas não estamos. Não estamos sendo aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos, não estamos no lugar que Deus quer que a gente esteja por N motivos, né? A gente acha desculpas para tanta coisa e às vezes, olhando com os nossos olhos naturais, são coisas até de verdade, né? São situações difíceis que nós encontramos na caminhada. Mas o importante é ter o coração. Olha que difícil para Abraão era ter estado ali naquele lugar onde Deus disse para ele estar, fazendo aquilo que Deus disse para ele fazer. Então, assim, isso para nós, assim, às vezes é difícil, às vezes não é fácil, às vezes não é confortável, às vezes é dolorido, mas nós precisamos estar nesse lugar para que Deus supra as nossas necessidades, para que Deus venha prover na nossa vida todas as coisas, espiritualmente, materialmente, emocionalmente, né? Quantas vezes nós vemos pessoas, nós estamos abalados emocionalmente, de repente porque nós não estamos na posição que Deus quer que nós estejamos. Então a gente às vezes cria sofrimento para nós, por não obedecer, por não cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos. E o texto terminou, a gente até nem leu ele na semana passada, nem falou muito dele, porque do verso 20 até o final ali, o 24, o texto vai falar da família de Abraão, né? Dos filhos que o irmão de Abraão teve. Por que Moisés traz essa informação para nós ali da descendência de Naor, o irmão de Abraão? Porque agora nós vamos ter uma transição. Né? Nós vamos passar por uma transição agora onde nós vamos ver a morte de Sara e a matriarca agora, é a introdução de Rebeca. Né? Rebeca vai ser introduzida aqui como a matriarca que vai ficar no lugar de Sara. Então, vamos dar início aqui. Eu vou fazer a leitura aqui dos primeiros versos, então você pode acompanhar aí na sua casa comigo, na sua sala, no seu lugar, no seu momento que você senta e se dedica para estudar a palavra de Deus. Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês para que eu possa sepultar
a minha falecida. Só a título de curiosidade aqui, sabe que a idade de Sara, a idade com que Sara morre, Sara é a única mulher na Bíblia em que é dita a idade que ela morreu. Então, se o texto está dizendo aqui que ela morreu aos 127 anos, então nós sabemos por isso que Isaac tinha aqui 37 anos, uma vez que ela teve Isaac aos 90, né? Então agora nós vamos... Abraão aqui vai enfrentar agora o falecimento da sua companheira de vida. Né? E aí nós vamos ver aqui mais atitudes deste homem tão sábio, desse homem que foi tão usado por Deus. Eu acho que, Andressa, eu vejo mais uma experiência, né? Aquilo que acontece com todos nós, né? A gente vive, a gente tem filhos, a gente casa, né? Tem filhos e tem as promessas, tem todo um processo de Deus, mas chega aquele momento, né? Chega aquele momento que você também tem que ir para a glória, né? Nós falamos assim, os cristãos, né? A morte física, a morte né? física mesmo, né? Ela é inevitável. Sim. E chegou a hora. Mas interessante que como Deus é maravilhoso, né? Como você falou, Isaac já tinha 37 anos. Quer dizer, ele já tinha aprendido sobre muitas coisas com a sua mãe, ele já conviveu um tempo muito especial com a mãe dele, né? Seguramente ele deve ter aprendido bastante coisa com a mãe dele. Ela pôde desfrutar, né, desse filho tão esperado. Exatamente, ela pôde desfrutar, teve todo um processo aí. Mas o interessante também que agora Abraão vem e ele quer achar uma forma na realidade de ter um lugar para Sara, né? Um lugar para ela ficar, porque na verdade ali eles já tinham liberado para ele enterrar ela onde ele quisesse. Sim, nós vamos ver, né? Isso no texto. Nós vamos ver isso logo para frente, né? Mas o interessante, Andressa, eu queria que você dê um comentário que vamos dizer assim, a forma que se enterra as pessoas desde essa época, né? Veio junto com os cristãos até hoje, né? Até hoje. Mas o interessante é esse detalhe dele querer separar um pouco isso. Ele não queria que a Sara, aquela matriarca, aquela pessoa especial na vida dele, fosse enterrada junto com qualquer um lá, né? Não que os outros fossem qualquer um, na verdade, né? Mas assim, porque cemitérios existia, o cuidado, né? O cuidado, o carinho, de Abraão, né? Com a sua esposa, e assim, ele pensando, na verdade, até na família, né? No tudo que ia acontecer para frente também. Hoje é assim, né? Você pode ver que tem famílias que têm os seus jazigos lá, né? Que a família inteira é enterrada ali e tal, né? E ele preparou, ele começou aqui, porque eu falo isso, Anderson, por quê? Né? Agora daqui para frente começa a desenvolver uma situação de negociação, né? Entre ele e essas pessoas lá de toda aquela região. E é uma coisa muito interessante que vai nesse desenrolar aí, né? É todo o processo, né? A gente viu, Sara morre, a gente vê ali, o texto nos informa que Abraão estava lamentando, né? Então a gente tem o período de luto, a gente tem o período da dor dessa separação. Dor. Mesmo Abraão sabendo para onde ela foi, né? O texto lá em Hebreus nos deixa claro que Abraão sabia da promessa, né? Abraão almejava a Canaã celestial, né? A terra prometida a ele no céu. E mesmo ele sabendo isso, existe um período de lamento. Às vezes as pessoas acham que isso é errado, né? Você lamentar alguém querido que partiu, mas não, são pessoas que fazem parte da nossa vida, que são importantes, e há esse período de lamento, mas há um momento também que esse lamento tem que cessar e algumas coisas precisam ser feitas, e a gente vê isso muito aqui. Abraão, né? Ele tem aquele período, mas depois ele se levanta e ele olha, agora eu preciso cuidar de dar um sepultamento, um lugar para essa pessoa tão importante da minha vida ficar. Então esse é o cuidado que Abraão vai tendo, e é o cuidado que nós temos que ter com os nossos entes queridos, com os nossos amigos queridos, né? E aí nós vamos dar sequência aqui nessa leitura aqui, diz assim, quando Abraão chega até os filhos de Et, e eles respondem: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas,
nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então, a gente, olha como esse texto, para mim, esse texto aqui, ele é o que mais fala comigo nesse capítulo aqui. Porque todo o processo ali de luto de Abraão, das coisas acontecendo, e olha o testemunho desse homem, ele está ali no meio, ele sabe que ele é peregrino naquele lugar, são pessoas ali que não criam no mesmo Deus de Abraão, mas olha a visão que essas pessoas têm desse homem. Os filhos de Et respondem assim para ele: o Senhor é um príncipe de Deus no nosso meio. Que legal. Olha a importância disso, né? São pessoas que não creem no Deus de Abraão, mas sabem pelas atitudes de Abraão, não tanto por aquilo que Abraão fala, mas por aquilo que durante anos Abraão morando na terra deles, eles puderam ver isso. O que significa dizer que Abraão era um príncipe de Deus no meio deles. Um príncipe é aquele que representa Deus ali. Quantas pessoas podem olhar para a minha, para a sua vida que está nos vendo agora e dizer que, olha, você é um representante de Deus aqui na terra. As suas atitudes falam do Deus que você serve. Que maravilha a gente poder ouvir isso, né? Imagina só esse homem de Deus, claro que seguramente ele sabia de toda a história do que já vinha, né? O que já vinha acontecendo né? Com ele, mas como você diz, Andressa, eu vejo assim, eles chamarem ele de príncipe, né? De Deus, né? Na terra, realmente seria uma maravilha para qualquer um de nós. A nossa conduta, tipo, né? A nossa conduta de vida, né? Como a gente tem que estar atento se aquilo que eu vivo corresponde àquilo que eu falo. Né? Se aquilo que o outro está vendo nas minhas atitudes no dia a dia corresponde àquilo que eu falo de Deus, aquilo que muitas vezes eu recito da palavra de Deus, se eu tenho vivido isso a ponto de alguém que não conhece a Deus, alguém que não crê nesse Deus, olhar para mim e ver esse Deus. Esse Deus. Né? Lê o versículo 7, que também é muito interessante, Andresa. Então, diante disso que eles disseram a Abraão, que ele poderia sepultar a sua falecida em qualquer lugar, Abraão responde assim: então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou dizendo. Olha um detalhezinho, não só. O que eu vejo assim nesse versículo 7 é o respeito que ele também tinha, porque esse ato dele ter se inclinado diante dele, isso significa que ele tinha um respeito por eles também. Ou seja, não só, como acontece muito, né, trazendo para nossa, assim, ele era um rei, ele era muito respeitado por eles, mas ele, ao mesmo momento que ele ouve isso deles, ele se inclina e diz: não, eu também respeito vocês. Sim. Eu também respeito vocês. Eu sou o filho, realmente, né? Mas eu respeito vocês. Ao ponto que quantas vezes a gente vê hoje, né? Uma pessoa que acabou de receber esse elogio, não só um elogio de que ele é príncipe de Deus, mas ele acabou de receber a possibilidade de enterrar aonde ele quisesse. Ele podia escolher um lugar, isso não subiu nele. Não subiu nele, exatamente. E eu vejo assim, que o respeito entre eles era mútuo, né? Sim. Os dois, tanto os povos, perdão, tanto eles, né? Todo aquele povo respeitavam ele, como ele também e o seu grupo também respeitavam, né? Então isso é que é legal, né? Conduta da pessoa, né? Vou continuar aqui então. Muito bem. Então Abraão disse a ele: se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Olha a preocupação de Abraão. Ele podia nesse momento se aproveitar,
porque eles estavam ali oferecendo a ele, mas ele se preocupa em pagar um justo preço, ele se preocupa em garantir esse lugar onde Sara vai estar sepultada, que ninguém depois viesse a querer requerer esse lugar, né? Então aqui fala para nós tanto do cuidado dele com o sepultamento de Sara, como de ser um homem, de se manter um homem justo, um homem íntegro, né, diante dos outros, que foi o que fez com que aquelas pessoas vissem nele um príncipe de Deus. Vou continuar aqui. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nela está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isso, sepulte a sua falecida. Olha que interessante que eles começam aqui uma negociação. Outra coisa interessante para o cristão nosso de hoje é que toda negociação tem que ter uma testemunha, sabe? Eles aqui estão conversando e vocês podem ver que tem os testemunhas em roda sempre. Né? Porque essa era a forma, né? Se hoje nós temos um contrato lavrado em cartório, hoje é a nossa forma de fazer uma negociação, essa é a forma, né? No portão da cidade, onde as coisas... Já nós vimos no passado, né? Que tudo ali era julgado no portão da cidade, tudo ali funcionava na entrada da cidade. Olha como Abraão vai fazendo as coisas corretamente. Corretamente. Né? Isso que eu queria mostrar, né? As negociações sempre com testemunha, corretamente, aonde tem que ser, né? Com as pessoas ouvindo. Da forma, né? Como a cultura dizia que tinha que ser, né? Muito bem, é isso aí mesmo, André. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, mais uma vez Abraão se inclina aqui, e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Quer falar aqui? Eu acho muito interessante, porque aqui, gente, aqui eu que hoje, comercialmente, vamos dizer assim... Efron era um baita do negociador, né? Ele estava negociando. Primeiro eles começaram com toda essa história de, não, a gente te dá, e papapá, e foi. E vocês veem que Moisés, usando, eu acho que aí, a sabedoria divina, Andressa, ele foi levando para que eles dessem um preço, né? Para que realmente aquilo fosse justo, né? Tanto é que ele disse, não precisa não, olha, essa terra vale tanto, para quê? Isso aí não é nada perto da nossa amizade, né? Mas ele deu um valor. Sim. Ele deu um valor, e segundo inclusive os estudiosos, que era um valor alto. Bem alto, né? Então ele deu um valor, Moisés foi conduzindo a conversa ao ponto de ele chegar e falar o valor. Ou seja, porque aí Moisés vai selar realmente essa situação. É isso que eu achei interessante, né? Como foi uma técnica de um vendedor nato, viu? Sim. Essa é a verdade. E vamos ver como que Abraão reage a isso. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata que se lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, você vê que Abraão não discutiu, não fez uma pichincha, não pediu desconto, pagou aquilo que era justo pagar por aquele lugar. Daquilo que eles falaram, né? Assim, o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nela havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que estavam pelo portão da cidade. Então aqui a gente está vendo um contrato, né? Ele está aqui dando a descrição do lugar que Abraão acabou de comprar ali. Abraão, que queria só uma terra, um lugar para sepultar, ele acabou comprando também a caverna e o campo em volta ali, né? O campo em volta dessa caverna, né? Ele não quis somente a caverna. É que na verdade o que ele fez aqui, o negociador, ele disse, vou vender uma rocha lá que não serve para nada, né? Não teria valor,
na verdade não teria valor. Aí ele jogou, olha, eu vou jogar o campo que está em volta aqui, porque aí eu consigo valorizar o meu produto, vamos dizer assim, né? Mas foi muito bom, porque aí ele pôde ter realmente um lugar que hoje, inclusive, Andresa, esse lugar hoje é até uma situação interessante, né? Esse lugar hoje ele é identificado como Aram El Ka'alil, né? Esses nomes, Ele está em Hebron. Só que esse local hoje ele é dominado pelos árabes. É um território palestino. Né? É um território palestino. Ele está no controle dos árabes. Interessante também, né? Pelo fato de Moisés também ter um filho, né? Que ficou Sim. lá pro lado dos árabes, na verdade, né? Sim, sim. Mas ele existe. Esse lugar está lá hoje, existe até hoje. Não se sabe se realmente os corpos, né? Existem corpos lá, existem ossos Sim, e tal. o sepultamento mas, de Abraão, Sara, existem os túmulos até hoje. Existem né? os túmulos até hoje, né? Isso está guardado lá. Não tem visitação diretamente aonde eles estão, mas na caverna, inclusive, muitas pessoas podem entrar sem problema nenhum. Né? Interessante que a gente também lembrar assim, o texto de Hebreus vai nos dizer que Abraão, pela fé, ele tomou posse da sua promessa, né? A promessa da terra. Ele sabia, nós já vimos nos capítulos anteriores, que Deus já tinha dito a ele que a sua descendência só ia herdar a terra, pisar na terra, ter posse, humanamente falando, dessa terra 400 anos depois, né? Deus já tinha dito isso a ele, mas pela fé, Abraão tomou posse da sua promessa. E humanamente falando, esse foi o único pedaço de terra que realmente foi de Abraão, né? Foi de Abraão. O seu túmulo. E a gente sabe pelas histórias no decorrer aqui do livro de Gênesis que depois nesse mesmo lugar Abraão foi enterrado, Sara, Abraão, Lia, Rebeca, Jacó foi enterrado ali. Por ali, realmente. O quanto foi importante ele ter feito essa compra ali, né? Eu vou continuar o texto aqui então. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estavam como propriedade para servir de sepultura. E o texto encerra falando aqui da passagem da Sara, né, da matriarca Sara, e nós vamos ver, né, às vezes nós pensamos, a gente tem muitas vezes a facilidade de olhar só para o erro, né? Sara foi uma mulher que sim cometeu erros, teve suas mazelas, assim como Abraão, mas ela está lá na galeria dos heróis da fé do texto de Hebreus, né? Ela foi uma mulher de fé, embora algumas vezes ela também titubeou, assim como nós fazemos isso, mas a maior parte da sua vida ela foi uma mulher de fé, ela foi uma esposa que honrou o seu marido, né? Pedro vai dizer, coloca ela como exemplo para nós mulheres hoje na sua forma de tratar o seu esposo, de cuidar do seu esposo, né? Então Sara para nós, essa matriarca, para nós mulheres, é o exemplo que a palavra de Deus nos dá, de uma mulher que sim passa por dificuldades, muitas vezes a sua fé a nossa fé é abalada, mas nós permanecemos, e ela viu o cumprimento, e ela viu o cumprimento espiritual das promessas que Deus havia feito, né? Eu vejo, Andressa, com esse texto todo, primeiro, Deus honrando Sara, deixando ela conviver com o filho, né? Todo esse tempo com o marido e tal, achei maravilhoso isso tudo, e Deus faz isso com todos nós, Deus cuida de nós. Com detalhes. Né? Com detalhes, né? Uma outra coisa interessante que essa negociação toda essa história, toda essa passagem, ela tem que ter sido muito rápida também, né? Porque ela tinha morrido, e no curso natural ali dos israelitas, o que acontecia? A pessoa morria, eles pegavam, enterravam ou colocavam em cavernas, e depois de um certo tempo, né, passava 3, 4, 5 anos, eles pegavam os ossos, juntavam tudo, colocavam dentro de uma caixinha, né, de uma caixinha quadradinha, e guardavam lá. Quer dizer, eles tinham tudo isso. E não eram que nem já os egípcios que... né, os egípcios embalsamavam e tal. Na Bíblia, existem duas pessoas que foram embalsamadas
uma que foi José e Jacó. Eles foram os únicos, porque o José, porque eles também tinham que embalsamar por causa da história toda, era do Egito, na verdade, né? Do Egito. Era governador do Egito. E o José, o Jacó, porque ele teve que voltar para a terra lá, eles tinham que preparar para poder levar ele até o lugar desejado, né? Sim. Mas todos os israelitas tinham esse detalhe de ser enterrados e voltar para o pó, na verdade. Essa é a verdade, né? Então, isso tudo se cumpriu. Então, eu vejo assim todo um processo da negociação, da conversação, e em momento nenhum tendo a condição, uma condição. Porque aqui, Moisés poderia, Andressa, ele poderia ter se aproveitado da situação naquela hora. Ele mesmo poderia ter se aproveitado. Ele poderia dizer, não. Né? Eles falaram, chamaram ele de príncipe e tudo. Abraão. Abraão, não Moisés. Né? Abraão, então, imagina só. Ele poderia ter se aproveitado dessa situação, mas não. Ele quis negociar. Ele quis mostrar que ele era um homem sério, continuando diante de tudo aquilo ali. Cumprir os princípios legais, né? sociais. Como é importante que nós, como cristãos, principalmente, né, a gente não se esqueça que nós temos que cumprir os princípios legais, fazer as coisas corretamente. Sim, mas hoje, né? Nos dias de hoje, como que as pessoas fazem? As pessoas se aproveitam disso. Tu vê, um homem de Deus que poderia se aproveitar, teve que pagar aquela quantia pelaquela terra para poder, sabe, enterrar sua morta. E era uma situação, na verdade, imagina só, a mulher dele, né? A mulher querida dele, né? A mulher amada por ele. Então tu imagina como eles poderiam ter até arrancado o couro dele, como se diz na expressão nossa, né? Mas não, o homem foi lá, comprou, fez tudo certinho e é assim que Deus abençoa. Abraão não assim tinha no seu coração, embora ele fosse um homem muito reconhecido, muito rico, de muitas posses, né? O chefe de um clã muito numeroso, mas, né, olha o verso 4 como ele diz: sou estrangeiro e morador entre vocês. Abraão sabia que ele era um estrangeiro na terra que Deus prometeu a ele. Preste atenção, né? Por isso a gente sempre frisa que nós somos peregrinos nessa terra, nós somos estrangeiros nessa terra. Mas assim como Abraão, nós precisamos viver como se já estivéssemos na nossa morada celestial e ser exemplo, né? Que o outro possa olhar para você, possa olhar para mim e dizer: aí está alguém que reflete a imagem do Deus que ela fala, do Deus que ela tanto diz, lê ou qualquer outra coisa, né? E o interessante no último versículo que diz, né? Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão da sepultura. Quer dizer, estava ali, confirmado, assinado, tudo certinho, agora vamos enterrar que não tem problema nenhum, né? Eu vejo assim muitas experiências que nós podemos tirar de tudo isso e aprender sobre aquilo que nós devemos fazer nas nossas vidas nos dias de hoje. Na nossa conduta de vida, né? Seja ele quem for, o melhor pregador ou o mais simples de todo, fazer as coisas sempre dentro da verdade, da clareza, com testemunhas, né? Corretamente. Eu vejo isso nesse capítulo. Eu vejo bons ensinamentos para nós nas nossas vidas nos dias de hoje. É isso. Amém? Amém. E aí semana que vem, então, vamos ter a introdução da Rebeca, né, da esposa de Isaac. Vamos ver como tudo isso acontece e continuar aprendendo aqui com o livro de Gênesis, conhecendo mais e mais desse início da nossa história. Amém. Amém? Então até a semana que vem a gente vem para a sala. Te esperamos aqui, vem para a sala.